Olá, pessoal. Bom dia. Vamos ver aqui o texto do professor Luiz Cláudio Figueiredo, a virtualidade do dispositivo no trabalho de dispositivo, a virtualidade do dispositivo de trabalho psicanalítico e o atendimento remoto. Um texto que também me pareceu muito bom. A gente leu no encontro passado um texto dele também, né, do professor Luiz Cláudio, sobre a presença do analista, né, uma presença, vocês lembram, a um só tempo, né, reservada e cuidadosa, né, a gente leu sobre a ética do cuidado, texto bem bonito, né, e ele vai, inclusive, retomar um pouquinho disso aqui, porque falando aqui da virtualidade, né, mas também da presença do analista, né, vocês vão ver o argumento central dele vai ser exatamente que o analista ele precisa estar presente também nesse dispositivo online, né, para, de alguma maneira, fazer o dispositivo funcionar, né? Então, não tem como esse dispositivo online estar funcionando, né, senão, por isso, né, que a gente tem chamado aqui da capacidade de reverie do analista, a presença do analista, essa ética do cuidado, né? O Laplanche vai falar da fabricação de uma tina, né? A metáfora da tina que de alguma maneira reproduz a metáfora do aparelho psíquico, tal como desenhado por Freud, né? Esse é um barril, né? Vocês lembram daquele sistema aberto, né, do Freud, né? Entrada na percepção, né? Inconsciente, pré-consciente, consciência, né? Esse modelo do Freud está aberto, o Laplanche só vai fechar numa tina, né? Essa tina, diz o Laplanche, do aparelho psíquico, tem que ser reproduzida dentro da análise, né? Então, esse enquadre, né, essa fronteira do barril aqui, né, na metáfora do Laplanche, também tem que ser construído dentro do analista, por assim dizer, a disposição de mente do analista, né, seu enquadre interior. Então, é esse enquadre aqui que precisa estar preservado, né, mesmo no atendimento online. Então, queria falar um pouquinho disso, né, com vocês hoje, para a gente caminhar aqui com o texto do Luiz Cláudio. Primeiro, falando um pouquinho da virtualidade, interessante que no curso que eu dei lá no Rio Grande do Sul, na PUC, né, do Rio Grande do Sul, eu dei a disciplina Psicanálise e Virtualidade, eu também peguei esse caminho, assim, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre a virtualidade aqui, na psicanálise, porque a gente está o tempo todo trabalhando com o virtual, né? Você pensar na fantasia, no sonho, né, no devaneio, a gente está pensando o tempo todo em coisas que não existem na realidade, né, de fato, né, mas existem virtualmente, né? Tem uma presença virtual muito importante na nossa vida, né? O sonho só existe em imagem, né? Num teatrinho interno, né? Da nossa cabeça, né? A fantasia, o devaneio, né? As criações literárias, enfim, boa parte da vida humana, né? É virtual muito antes, né? Desse virtual aqui, né? O YouTube, né, o Zoom, enfim, muito antes desse virtual começar, né? Então, a gente está trabalhando com essa virtualidade. Vocês lembram de uma metáfora do Freud, né, muito bonita, de que a análise é como se fosse uma viagem de trem e o paciente é o passageiro que está sentado na janela e descreve para o analista, que não pode ter a visão da janela, aquilo que ele está vendo, só ele está vendo lá fora. Esse lá fora, claro, é a mente, né, do analisando, que só ele pode descrever, em associação livre, para o analista, né, que não pode ver. Então, essa metáfora do Freud não é uma metáfora qualquer, né? Mais uma vez, dá essa sensação da virtualidade que só pode ser alcançada, né, pelo relato, né? Mas que eu não tenho acesso, de fato, né, a um relato ou uma experiência efetivamente, né, da realidade em si mesma,
a gente não tem acesso a esse tipo de coisa, a gente tem acesso ao relato, né, da fantasia, do afeto, do sonho, do devaneio do paciente. Então, essa virtualidade é isso, né? Ela é intrínseca ao dispositivo analítico, tá? Nesse sentido, a elasticidade da técnica é retomada aqui no início do texto do professor Luiz Cláudio, e ele cita, claro, né, o Ferenczi, que é um dos primeiros aí a falarem, né, da elasticidade da técnica, que ele propõe o seguinte, ele propõe que Ferenczi estava levando em consideração as necessidades e sofrimentos dos pacientes precocemente traumatizados, que se sentiam mal quando submetidos à técnica e ao enquadre padrão da psicanálise. Por isso, a modificação, né, da técnica. Esses pacientes estavam, geralmente, né, são pacientes borderline, pacientes esquizoides, pacientes mais difíceis, né, neuroses mais graves, que não suportavam, né, gente, assim, o silêncio do analista, a associação livre, né, interpretações muito curtas ou muito duras, né, que produzissem angústia. Então, o analista teve que mudar a técnica, né? A isso o Ferenczi está chamando de elasticidade, né? O Winnicott vai continuar esse processo, né? Uma psicanálise modificada, né? Você tem que modificar isso para conseguir fazer a análise depois, né? E é nesse sentido que Ferenczi e Winnicott vão propor, né, a modificação do enquadre para conseguir atender, né? Num certo sentido, a análise remota, né, o atendimento remoto, também vai entrar como isso que está no campo histórico da psicanálise como elasticidade da técnica, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer isso, na pandemia isso aconteceu com força total, né? E a gente teve que adequar o enquadre, né, para efetivamente para o online, tá? Gente, só dizendo aí para quem está aqui online aí no YouTube, para quem quiser entrar no Zoom, o link está na descrição do vídeo. Vocês são bem-vindos a participar também via Zoom. Se vocês quiserem perguntar, interromper, fica mais legal também pelo Zoom, tá bom? Caso queiram, ou usem o chat aqui para se comunicar também. Estou aqui para a gente conversar. Então, esse histórico aqui é importante, gente, assim, né, para lembrar que, óbvio, né, mesmo antes da pandemia, o atendimento online já existia, né, mas com a pandemia isso ganhou um terreno incrivelmente grande, né, incrivelmente grande. Então, acho que é importante a gente sempre lembrar dessa história, né, assim, o desejo de alargar o enquadre, ou modificar o enquadre, está presente, né? O Ferenczi está pensando na elasticidade da técnica desde os anos 20, né? Ou seja, 20 anos, 23 anos de clínica psicanalítica, né? E ele já viu que precisava mudar, ou que precisava estar aberto, né, a essas mudanças, a essa elasticidade. Na virtualidade, né, com né, o crescimento aí das nossas tecnologias de virtualidade, isso se torna, me parece, um caminho não só inevitável, né, que a gente vá atender online, quase todo mundo deve atender um ou outro paciente online, né, e também, né, em alguns casos, só pode ser online, né? Como eu vou tentar argumentar também, tentei argumentar isso no meu livro sobre clínica online, né? Pacientes que moram longe, no interior do Brasil ou no exterior e querem um analista brasileiro, né? O analista que resolveu mudar de cidade também, né? Eu acho que a pandemia veio, né, sem cinismo aqui, né, gente? Assim, foi uma tragédia terrível, mas é importante lembrar, né, que alguns traumas, como a pandemia, né, eles são progressivos também, né, como Ferenczi genialmente lembra, né, o trauma faz progredir alguma coisa, né, faz mudar também para melhor, né, alguma coisa, ele reorganiza a nossa vida também para melhor, apesar né, do desastre, a devastação que ele deixa, né, a morte de pessoas queridas, enfim, foi um evento terrível, especialmente aqui no Brasil, né,
mas deixou isso para a gente também, né? Assim, essa possibilidade dos atendimentos online, o crescimento incrível, né, dos cursos online, dos canais, né, no YouTube, enfim, dos cursos, que a gente pode ver que dá para fazer muita coisa online, que isso também é possível de se articular à vida comum. Então, é algo a se considerar, tá? Bom, o que se ganhou de um plano conceitual com essa elasticidade, além da ampliação dos horizontes de trabalho do psicanalista? Está aqui o Luiz Cláudio se perguntando. Então, isso já está dado, né? Ampliação dos horizontes de trabalho do psicanalista. Eu acho que é importante que a gente fale isso sem nenhum cinismo, né? Sem nenhuma hipocrisia profissional, né? Meus alunos, por exemplo, da UFMG, estão me dizendo que é muito importante para eles trabalharem online, porque eles não têm dinheiro para alugar salas, né? Nem só para sublocar, que eles economizam muito trabalhando de casa, né? Ou tendo um espaço reservado, né? Na universidade, por exemplo, para fazer o atendimento online, né? Em algum lugar, ou em algum lugar, né? Então, é algo que a gente está falando do trabalho mesmo do psicanalista, mas vamos pensar nos casos bem concretos, né? Ajuda muito, mas no plano conceitual, o que se ganha, né? Ganha-se, já respondendo a pergunta, a gente pensar mais adequadamente quais são as condições mínimas para que o enquadre clínico, psicanalítico seja montado. Acho que esse é o principal ganho, né? A gente começa a perceber com mais clareza ainda que existe um determinado enquadre que depende fundamentalmente desse esforço conjunto, analista analisando, né, para formar o enquadre. Né? A mente do analista, fundamental, né, as recusas do analista, como Laplanche vai chamar, né, e também, óbvio, né, a possibilidade de livre associação, de entrar no jogo dos analisandos. Tá? Então, o Luiz Cláudio vai apontar aqui para a parte variável e para a parte constante a partir de uma distinção do André Green, né? A parte variável são esses estojos de proteção, né? Que é o próprio consultório, né? Divã, cadeira, né? Enfim, todo esse aparato, né, que existe aqui no consultório, né? E essa parte constante, que eu estou imaginando, né? Eu não li o texto do André Green, esse texto citado aí pelo Luiz Cláudio, né? Onde residiria o núcleo do trabalho. Então, essa matriz ativa, claro, é a escuta flutuante, né? E, de um lado, né, do lado do analista, e a livre associação do lado do analisando. Essa é a parte constante, isso que tem que ter como método, né? O método clínico tem que ser esse, né? Associação livre e escuta flutuante, né? A parte variável é, né, os meios pelos quais, né, por meio dos quais a análise vai acontecer de fato, tá? Então, vamos tentar pescar aqui, né, o que é isso aqui, parte variável, parte constante, né, da análise na leitura aqui do Luiz Cláudio, né? Primeiro, né, essa parte mais variável, né? Pensar nisso nos processos de simbolização, funcionando como aparelhos metaforizantes, dando aqui e agora uma densidade e polissemia ilimitadas. Por outro lado, a matriz ativa não é tão unificadamente constante e admite, ao menos, a diferença entre o que é próprio ao tratamento psicanalítico dos adoecimentos por ativação e a maioria, e ao que é próprio dos tratamentos dos adoecimentos por passivação, né? Eu achei essa parte do texto bem confusa, na verdade. Minha leitura é um pouco... Porque quando ele fala aqui, só voltando um pouquinho, quando ele está citando aqui esses estojos, né, portanto, a parte variável, né, e ele fala aqui da situação analisante como incubadoras do símbolo, processo de simbolização, eu acho que ele já estaria falando da matriz ativa, onde residiria o núcleo do trabalho da psicanálise. Então, aqui eu já achei confuso, tá? Dando ao aqui e agora uma densidade e polissemia ilimitadas. Uai, não é isso que é a matriz ativa do trabalho da psicanálise, né? Assim, não é criar um ambiente ali, dentro da análise, onde a polissemia seja ilimitada,
né? Tudo pode ser qualquer coisa, né? Esse não é o trabalho do sonho, isso não seria chegar com o paciente até o processo primário, ele entender que quando ele está falando, né, de A, ele pode estar falando de B, de C, de D, e pode estar falando ao mesmo tempo de tudo, né? Isso seria, para mim, né, essa matriz ativa aí, né? Eu, né, colocaria essa parte variável aqui muito pragmaticamente, tá, gente? Assim, ter ou não ter divã, ter ou não ter cadeira, ser num prédio, ser na minha casa, enfim, coisas muito menores, né, para pensar no funcionamento efetivo do trabalho psicanalítico, tá? Então, mas eu não sei se eu estou lendo o texto do Green corretamente a partir da leitura do Figueiredo, tá bom? Só deixar esse avisado. O que mais que ele fala aqui? É o trabalho de atração de investimentos libidinais e agressivos, de elaboração, liberação, potencialização dos trabalhos psíquicos no rumo dos processos de representação e civilização, o que requer um ambiente adequado, algum enquadre. Beleza. Então, esse enquadre, né, que é necessário para que haja esse trabalho de simbolização. Então, aqui é a tese, eu acho, central para todo mundo que está pensando no trabalho psicanalítico. Um enquadre mínimo, e essa é a pergunta, né? Quais são as condições mínimas para a formação do enquadre, né? Para que os processos de simbolização, desta maneira que a gente está descrevendo, atenção flutuante, livre associação, instalação do processo primário, né? Possa acontecer. Quais são as condições mínimas para que esse processo de simbolização aconteça? Tá? Uma das condições mínimas é o enquadro interior do analista. Isso me parece, assim, indispensável. O analista tem que estar, né, pronto para isso, né, tem que estar muito transferido com a psicanálise, né, o Figueiredo vai insistir nisso ao longo do texto aqui, né, que essa presença implicada e reservada sobre a qual a gente falou na ética do cuidado na aula passada, né? Trata-se, então, da disposição de mente do analista em sua dimensão ética e técnica e em sua capacidade de escuta. Em outras palavras, é a sua presença implicada e reservada. Esse enquadre interior enraiza-se na transferência do analista com a própria psicanálise. A ênfase no enquadro interior do analista soma-se à ênfase nas transferências provocadas, né, como Laplanche vai dizer. A escuta analítica é dirigida e, por ela, são convidados a ser, a falar, a sonhar, a brincar, a alojar-se no espaço de hospitalidade instaurado pela posição do analista. A situação analisante com sua dinâmica sedutora e criativa. Então, esse enquadre interior do analista, o que ele está chamando aqui de transferência do analista com a própria psicanálise? Acreditar no método, né? Eu acredito no método, eu sei que o método pode ajudar esse paciente, eu sei que a associação livre vai levar o paciente, né, aos seus conflitos nucleares importantes sobre os quais ele precisa dizer, né? Eu sei que o sonho, né, é de fundamental importância numa análise, né, que as fantasias têm importância, né, indispensável para a gente entender o que a gente é, o que a gente deseja. Então, acreditar na teoria, no certo sentido, né, é levar essas hipóteses à prática, né, me parece, né, parte assim, indispensável, né, é uma das condições mínimas para o analista funcionar e para esse enquadre ser montado. Tá? Daí, claro, provocar a transferência, né? E o que é provocar a transferência? Né? O Laplanche vai ter um texto lindo, né? Assim, que se chama Transferência, sua provocação pelo analista. Tá? O texto do Laplanche recomendo muita leitura, porque quando o Laplanche está pensando nisso, a transferência, claro que tem um elemento meio que automático, né? A gente sempre está transferindo, o próprio Laplanche vai dizer da transcendência da transferência, né? A gente está transferindo o tempo todo, né? Transfere com o professor, transfere com o pastor, transfere com os próprios pais, inclusive, quer dizer, a transferência está acontecendo o tempo inteiro, né? Está repetindo relações anteriores, padrões emocionais anteriores em relações presentes. Dito isso, né, o Laplanche vai insistir também, existe uma produção da transferência, uma provocação da transferência na situação analítica.
E o que é essa provocação? É fazer com que a reabertura da situação originária aconteça. O que é isso? A reabertura da situação originária. É fazer com que o paciente entenda que esses afetos trazidos pela análise dizem respeito às situações originárias dele, né, do paciente. Esses afetos anteriores, esses afetos primários, né, que são provocados pelo analista, né, essa situação ela é provocada, produzida pela análise, isso vai poder acontecer como? Quando o analista, por exemplo, se recusa a ser amigo do paciente, a transar com o paciente, né, quando o analista se recusa a passar do horário, a modificar demais, né, os horários pelo paciente, então ele mantém lá o horário estável, né, o preço da sessão. Então, essas recusas do analista vão fazendo essa tina acontecer, esse enquadre, esse entorno, né? E é a partir disso, esse entorno estável, esse enquadre estável, né, que a transferência pode acontecer, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que relembrar, né, que a transferência é também provocada. Então, terminando essa primeira parte, né, do texto, opa, tem uma pergunta no chat. Isso, por isso, a Marjorie está dizendo aqui, né, a análise, o analista é essencial, absolutamente, né, então tem que fazer análise, assim, né, mais uma vez, né, ninguém pode obrigar vocês a fazer análise para serem analistas, né, mas é a minha recomendação mais, né, recorrente, insistente, né, tem que continuar fazendo análise. Sinceramente, eu não sei por quanto tempo, né? Se é para sempre, se tem que ficar mudando de analista. Eu gosto, né? Eu gosto de continuar a análise, de propor, né? Mudar de analista, enfim, de tempos em tempos, de ir retomando a análise sempre, tá? Mas ficar sem análise e não ter passado por muito tempo de análise, eu acho um grande erro ético, assim, terrível, terrível, tá? Então, concluindo essa primeira parte, o dispositivo psicanalítico é sempre virtual, seja no presencial, seja no remoto, né? Eu concordo com isso. O trabalho do analista sempre se dá na virtualidade, né? Pois depende, de um lado, da disposição da mente do analista e do outro, da disposição da mente do paciente, né? Então, atenção flutuante e livre associação. Então, de alguma maneira, a virtualidade já está acontecendo, né? Não é à toa que a transferência em análise dá lugar ao quiprocó, né? Aqui no lugar de lá, agora no lugar de então. É um plano da realidade simultaneamente real e fictício, verdadeiro e ilusório, que foi chamado de espaço potencial pelo Winnicott, beleza? Então, esse espaço potencial que é a transferência, que é a situação analítica, né? Na verdade, é um espaço virtual já, né? Bom, mas, obviamente, né, tá aqui no computador é diferente da análise presencial, né? Dizer isso não nos exime de pensar, de fazer pesquisa, né, sobre o que esses atendimentos online vão produzir, tá? E aí é isso. Primeiro ponto, né, será que o atendimento online vão trazer falhas? Vai trazer falhas? Falha na função de proteção, falha na função de atração, na função de ressonância, simbolizante, metaforizante, né? Será que vai ficar mais fácil, né, da gente perder a atenção, né? Será que vai ficar mais desprotegido, né, o enquadre, né? Pessoas que invadem, né? Eu estou vendo pessoas aqui, por exemplo, né? Eu tenho uma imagem aqui de casa, eu atendo em casa, né? Então, tô ouvindo os barulhos, né? Estou ouvindo, né, meu filho que chega, se chegou da escola, se não chegou, né? A própria tela do computador, né? Tem que estar tudo desligado, né? Os outros aplicativos, né? Se alguma coisa vem aqui, né? Um sinalzinho do WhatsApp, sinalzinho, né, de mensagem, será que isso não perturba, né? O que dentro do presencial, né? Tudo desligado, né? Atenção ali totalmente voltada para o que o paciente está dizendo, né? No divã e tal. Será que quando esses tanto de estímulos não quebra esse estojo, né? Então, vocês estão vendo que, só já adiantando um pouquinho,
depende muito da mente do analista, né? Tipo, eu tenho que focar aqui total, tenho que ficar aqui dentro, né, ouvindo o paciente. Se estiver com tela desligada ainda, o Figueiredo ainda vai falar disso, né, para reproduzir um pouco o divã, né? Se estiver com tela desligada, focar mesmo, assim, é muito... Às vezes, eu ouço isso e sinto isso muitas vezes. Eu me sinto mais cansado atendendo online com a tela desligada, porque me parece o esforço é muito maior, né? Muitas vezes tem que fechar o olho, né? Ouvir para não estar perturbado, né, pelos estímulos do ambiente mesmo. Eu estou olhando aqui, título de um livro, né, ali fora, né, a árvore e tal. Não, foca a voz, é tentar fechar esse espaço. Isso cansa muito mais do que o paciente que está aqui presencial, né, no divã. Estou aqui, estou mais focado. De alguma maneira, eu sinto isso. Não sei se vocês têm essa sensação também, de se sentir mais um esforço, né, para focar na voz, né, pura, né, que sai ou do telefone ou do computador, do que na voz que está vindo do paciente no divã, né? Minha sensação é que aqui eu canso mais, aqui eu preciso de fazer um esforço a mais, tá? Não sei se vocês têm essa sensação também. Todos esses desastres em cascata incidem, em primeiro lugar, sobre as próprias mentes do analista ou analisando, que já não conseguirão criar o espaço potencial, isso é a realidade virtual que a psicanálise precisa para trabalhar. Esse é o ponto, né? Se tiver invasão demais, o filho que invade a sessão, né? Pessoa que bate na porta de casa, a pessoa não consegue entrar no processo primário, entendeu? De realmente pensar né, no sonho, de entender que o charuto, na verdade, é, né, um outro elemento, né, violento do pai, o pênis, entendeu? Não dá para entrar nesse mundo mágico virtual do processo primário, né? Vanessa falando aqui. E também me parece que tem uma questão do analista lidar com ver a própria imagem, quando ambos estão com a câmera ligada. Também acho, Vanessa, mais um problema, porque aí eu fico olhando para mim também, né? Eu olho para a minha imagem, coisa que não acontece no presencial, né? Não tem espelho por aqui, então, assim, e aí, querendo ou não, a gente fica olhando, né? O cabelo está arrumado, a roupa, né? Querendo ou não, vai ter isso, né? Vai ter mais uma coisa. Eu sempre deixo minha câmera ligada, né? Um pouco por conta do analisando ver que eu estou aqui, né? Então, me movimento um pouco de vez em quando e tal, bebo água, né? Porque muitas vezes, se a gente fica totalmente parado, às vezes vai dar a sensação de que a imagem caiu, né? Ou travou, e aí perturba mais uma vez a associação livre, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Isso, olha só a Heloína falando, me cansa menos com a tela desligada. Um paciente que fica muito tempo em silêncio me sugeriu deixar uma música, para ele saber que a ligação não caiu. Tá vendo? E aí, isso já não é uma interferência na análise? Então, deixar uma musiquinha suave, no fundo. Pode, inclusive, a gente deixa isso no consultório também, na sala de espera, vem a musiquinha, né? Isso é um elemento que pode ser utilizado. Tá vendo que o enquadre vai mudando, né? É isso, o grande lance é, o enquadre muda, mas permite esse trabalho, né, da matriz ativa, né, da análise acontecer, ou seja, a associação livre, a atenção flutuante, e a instalação do processo primário na sessão. Então, esse é sempre a pergunta que a gente tem que fazer, tá? Então, esse enquadre interior agora, né, do analista, e o estabelecimento dos enquadres ad hoc, né, ou seja, enquadres sob medida, né, então, o interior do analista se instala a partir da internalização da própria psicanálise como objeto bom interior, se ligam suas duas modalidades de presença, reservada e implicada, a gente já viu isso na aula da ética do cuidado, o analista vai ter essa escuta flutuante, porosa, disponível, mas não fusional, a gente viu, né, na ética do cuidado. Mais uma vez, né, um vazio vivo e vitalizado, né,
seja, não está ali com preconceito, não está ali com, né, uma expectativa do que o paciente tem que fazer, o que ele, né, tem que ser. Então, é um vazio vivo, né, mas não esvaziado, né, completamente, mas um vazio vivo, né? A permanência de uma pura transferência com a pessoa do analista acabaria caracterizando como um fenômeno resistencial, o que torna necessário uma transcendência da transferência, no sentido que o Laplanche fala. Né? Rapidamente, assim, né, o que o Laplanche está dizendo da transcendência da transferência, é isso que eu falei há pouco, né? O paciente está fazendo transferência o tempo todo, né? Nós estamos fazendo transferência o tempo todo com, né, com o autor que a gente lê, com o ator que a gente vê na televisão, né? O tempo todo a gente está projetando, repetindo, né? Transferindo, nos dois sentidos do termo aqui, tanto a transferência como a instalação de uma repetição, né? De uma repetição emocional, de uma repetição de uma relação emocional, quanto transferindo afetos de um lugar para o outro, né? No sentido do deslocamento mesmo. É isso que a gente está chamando de transcendência da transferência. Sem um enquadro interior bem instalado, torna-se impossível ocupar e exercer as funções do trabalho psicanalítico em qualquer dos estojos, mesmo no mais convencional, poltrona divã, em uma sala de análise. Esse eu acho que é um ponto muito importante para a gente. Se o analista estiver preocupado demais, triste demais, ou desatento demais por alguma razão, ele não vai conseguir também entrar no jogo, sabe? Assim, a gente tem que estar bem, razoavelmente bem, suficientemente bem, né? Por isso, né, insisto aí o que a Marjorie trouxe há pouco, temos que fazer análise, tem que estar bem, tem que estar razoavelmente bem, né? Estar inteiro ali, pelo menos naquele momento, né, tentar fazer as nossas cisões. Oi. Desculpa, é que eu estou com um problema no teclado, aquele parágrafo anterior que você colocou da transferência pura com o analista, né? Muitas vezes a gente vê também que o paciente, ele vai por um encaminhamento, ele vai por uma função, uma obrigação para análise, né? E aí parece que assim, a questão de ele estar no consultório, dele estar ali, né, no meio do setting, dos objetos, parece que isso, de alguma forma, legitima que ele está fazendo, que ele está indo, né? Assim, me parece um pouco essa transferência, assim, que precisa ser comprovada, né, de alguma forma, assim. E aí outra coisa também que eu percebi um pouco durante a pandemia é que muitos analistas também ficaram muito, assim, expostos, né, por questão das mídias sociais mesmo, assim, por exemplo, você, outros analistas, e aí, como que é isso, assim, né, nesse interjogo, assim, da análise, porque você acaba fazendo essa transferência com a pessoa do analista mesmo, você vai por conta de um vídeo que você assistiu, de algum, enfim, não sei, eu acho que um pouco... Tudo a ver, Marjorie. Engraçado que, assim, alguns pacientes, claro, nem fazem ideia, né, que eu tenho canal no YouTube, não são da área, né, não estão interessados, assim, nessa minha produção, né, como professor da UFMG, como, né, canal do YouTube, autor de livro, etc. Não tem a menor ideia, né. E, aliás, alguns até falam, né, eu vi que você tem um canal, mas fiz questão de não ver, né, que você tem Instagram e fiz questão de te bloquear. Não quero saber nada, né, de você, não, né, isso vai atrapalhar, né? E tem o contrário também, né? Vim para análise porque você tem um canal no YouTube, eu vi a sua aula, né, adorei e tal, quero, né, acho que é você mesmo, tem que ser análise com você. Mudou muito, né, a nossa exposição, né? Hoje em dia, a chance de exposição é muito maior, né? A possibilidade de estar exposto, né, de estar imagiado, por assim dizer, né, nas redes sociais, vai entrar na transferência. Entra do mesmo modo, na minha leitura, né? Tem gente que vai pegar o canal e vai falar dele na análise aqui, e isso entra na transferência. Eu acho que você sabe, o sujeito suposto saber, né? Ou eu acho que você se expõe demais, né?
e essa preocupação vai aparecer na análise também, por que que você acha, né, que eu estou me expondo muito, né? E daí por diante. Cada um vai ter que ver essas questões em cada jogo analítico, em cada análise especificamente, sabe? Então, minha experiência aqui, e a sensação que eu tenho, né, a partir dessa experiência, é que a transferência, ela continua efetivamente, assim, o jogo transferencial, né? Os pacientes falam e é muito rápido a gente, se a gente mantém o enquadre, entender por que que a gente foi escolhido, por exemplo, via YouTube, ou via o FMG, ou via indicação de um amigo, né? E dentro da análise desse paciente, aparece a transferência se a gente mantém esse enquadre, né? Mantido o enquadre, gente, assim, disso que o Laplante está chamando de recusas do analista, né? Você pode ver o canal, você pode ver meu Instagram é aberto, né? Você vai ver que eu tenho namorada, você vai ver que eu escalo, você vai ver um tanto de coisa que eu posto lá, né? Se você trouxer alguma coisa para dentro da análise, você traz a partir da transferência, né? Eu gostaria de escalar também, eu gostaria de ter namorada também, nossa, sua namorada é novinha, não sei o que, vai aparecer um tanto de coisa. Como que aparece para cada paciente? A partir da história daquele paciente. A recusa é isso, é tentar pensar no mesmo evento, né, o Instagram do analista, dentro da transferência de cada paciente. Porque um vai trazer a partir da inveja, outro vai trazer a partir do desejo de participar mais, de estar na vida do analista, outro vai trazer a partir da recusa, tipo assim, total de participar daquilo, né? Nossa, eu vi, não quis ver mais e fiquei com vergonha, né, de ter visto, né? Então, isso já é o jogo da transferência, trabalhar isso, sempre a partir disso, tá? Aliás, o Luiz Cláudio vai, né, lembrar aqui da experiência do Thales Absaber, outras experiências da análise, né? Em qualquer estojo não convencional, né? A análise na praça, né? Na clínica aberta, por exemplo. Muita gente tentando fazer esse tipo de projeto, né, gente? Assim, de colocar a cadeira do analista numa praça, né? E tá ali conversando com a pessoa. Sessão única, né? Numa praça, a pessoa talvez nunca mais volte, mas é uma sessão de análise numa praça aberta, né? Dá para fazer? Dá para fazer análise, né? Ou algum exercício de psicanálise no hospital, no tribunal, na prisão, né? No posto de saúde, né? O que dá para fazer, né? A partir desse tipo de pensamento aí do enquadro? A elasticidade vai até onde, tá? São questões importantes também que sempre aparecem quando a gente está discutindo o enquadre, né? Como que a gente pode fazer também. Uma primeira consideração nos sugere que a formação do analista deveria ocorrer sempre que possível nas condições mais bem conhecidas e padronizadas. Isso nem sempre se dá, sabemos, mas o problema pode se tornar especialmente grave quando o analista ainda iniciante precisa começar a entender nessas condições modificadas, principalmente quando ele mesmo não teve uma experiência intensa, longa e rica, como analisando em uma psicanálise padrão, que é a principal via para o estabelecimento do enquadro interior. Então, eu gostaria de grifar isso aqui também, mais uma vez, né? Uma coisa assim que a UFMG, pelo menos, né, todo mundo lá da UFMG, salvo engano, acho que todos os professores do departamento de psicologia, nós somos totalmente contrários ao ensino remoto da psicologia, né? Atendimento, né, tem que ser feito presencialmente no estágio, né? O supervisor tem que estar presente, né, nas sessões de supervisão. Essa experiência, ela é presencial primeiro, né? Depois ela pode ser virtual. Como eu disse para vocês, meus alunos se formam na UFMG e a gente tem questões pragmáticas para resolver, como o preço de aluguel. Aluno que é do interior de Minas, né? Do interior de Pernambuco, tá? Acabou de fazer, né, psicologia na UFMG. Ele é do interior do Pernambuco. Ele não vai poder abrir consultório lá. Talvez ele consiga um posto de saúde, né, trabalhar ali, né, na rede e tal,
mas para continuar a ter consultório, é virtual. Então, a gente está tendo, essa é uma vantagem, né? Esse aluno jamais teria consultório antes da pandemia, né? Depois da pandemia, a gente viu que isso é muito possível, né? Então, e aí? Isso também é uma questão pragmática a ser enfrentada, tá? De maneira geral, a gente sempre recomenda, tenham experiências presenciais. Elas são a base, elas vão dar mais consistência para esse enquadro interno que precisa ser formado, tá? Mas vai ter análise que vai passar toda online? Vai. Que vai começar online, vai terminar online? Vai. Né? Que você nunca vai ver seu paciente presencialmente? Nunca. Né? Paciente que mora na Austrália me procurou, né? E aí? Né? Nunca vou ver esse paciente, né? Presencialmente. É bem provável. Começa online, termina online. E aí? Tá? Então, a gente ainda tem muita pesquisa a ser feita, né? É isso que eu sempre insisto quando eu falo disso. E aí, o Figueiredo está lembrando aqui, né, das questões pragmáticas também, né? Privacidade, constância, conforto, né? Isso pode ser importante, né? Nem sempre é essencial para dar sustentação ao enquadro interior, protegendo a mente do analista de irrupções da realidade externa que comprometeriam suas capacidades de escuta e pensamento, principalmente a capacidade negativa de se manter em suspenso, na incerteza e no não saber. Talvez essa seja a parte mais frágil e vulnerável da mente do analista. A disposição de esperar o inesperado, manter-se no vazio, no incerto e no não saber. Né? Porque toda hora tem perturbação aqui. A própria teoria perturba muito nesse sentido, né? Do não saber, da incerteza, da suspensão. A gente gosta das nossas teorias. Então, a gente quer ouvir alguma coisa. Isso é uma perturbação também interna. A gente está falando aqui do enquadre externo, né? Dos barulhos, dos ruídos e tal. Então, eu acho que é importante aqui, tá? Assim, a gente pensar nisso. Né? Tinha um comentário aqui da Paula, eu não vi, Paulo, perdão, que em alguns aplicativos é possível desligar a câmera para você e manter ligado para o analisante. Ah, não sabia. Interessante. Tá vendo? Só vai complexificando a coisa. E aí, né? Está desligada para tá ligada para o analisante e desligada para mim. Né? O que ele está vendo lá? Tem essa coisa do controle, né? De tentar controlar a minha imagem também. Né? Estabelecimento dos parâmetros do enquadre remoto, ad hoc, ou seja, esse enquadre remoto sob medida, né? Montado caso a caso, em razão das condições psíquicas, sociais, físicas de cada analisando, mesmo que seu analista tenha encontrado um jeito de criar um espaço bom, bem resguardado, para seu consultório privado. Né? É preciso que a realidade externa possa ser atenuada, filtrada, reduzida e mesmo negada para que se abra o território virtual, o território do sonho, do jogo, da associação livre, da escuta flutuante, da criação e, assim, dos trabalhos psicanalíticos. Então, essa negação da realidade externa, formação aí da tina, como o Laplanche vai insistir. O excesso da realidade externa inibe, obstrui ou impede o acesso das realidades psíquicas. Impede o acesso à realidade virtual compartilhada em uma sessão de psicanálise, ou seja, a criação do espaço potencial. Então, no mundo online, isso tem muitas perturbações desse tipo, mas no mundo presencial também. Então, o negócio é realmente tentar controlar isso da melhor maneira possível. Não é pouco, porque assim não adotamos uma política baseada no desmentido, e porque não nos colocamos como invulneráveis, onipotentes, assumindo humilde humanamente nossos medos, nossas perdas, nossa mortalidade, uma condição fundamental para a prática de nosso ofício. Ah, tá, ele está falando aqui, né, com relação à pandemia especificamente, né, como que foi. A gente também falar de algumas coisas, né, às vezes, assim, de ser mais aberto, né, nessa invasão da realidade que foi a pandemia, né, de poder conversar com os nossos pacientes que a gente está no mesmo barco, né, a gente estava no mesmo barco na pandemia, também perdendo pessoas próximas, também, né, vendo tudo, o horror, né, assim, sem poder fazer muita coisa, mas era uma invasão o tempo todo, né, na pandemia isso ficou claro, assim. Dúvidas, questões? Vocês me interrompam aí.
Na última parte do texto, ele volta a insistir, né, no estojo protetor aqui, de todos os enquadres, né? Ainda que não seja a única, é indispensável para a alucinação negativa do analista, diante dos excessos da realidade. É o que lhe abre o espaço interior do sonho, do jogo, da escuta e do pensamento. É a partir de um enquadre interior, com tais propriedades, que o analista convida o analisando para a criação conjunta do espaço potencial do encontro analítico. Eu sempre recomendo para os alunos, gente, assim, lerem Melanie Klein, porque ela, mais do que nenhuma outra autor, convida o paciente a entrar nesse jogo. Hoje a gente acha muito, muito, muito exagerado o que ela fazia, né? Mas eu quero que vocês leiam a autora pensando na lógica daquilo que ela está interpretando, né? Então, quando ela fala, né, que o sangue no seu sonho sou eu, porque, né, você está achando que eu vou devorar os bebês que tem dentro de você, e vou deixar tudo ensanguentado e muito bagunçado aí dentro, né? Quando ela faz interpretações desse tipo, né, ou você, né, tá me trazendo esses pensamentos como se estivesse jogando cocô explosivo dentro do meu seio, e não quer aceitar nenhuma interpretação que eu faço, né, nenhuma parte do que eu tenho de bom, porque você tem medo de destruir os objetos bons que tem dentro de você. Quando ela interpreta coisas assim, né, fala coisas assim para o analisando, hoje a gente sente que é muito exagerado, né, que ela está teorizando demais com o analisando, que os analisandos não vão entender esse jogo, que é demais ali, né? Hoje a gente tem uma crítica mais pesada contra esse tipo de interpretação. Mas eu sempre recomendo que vocês leiam a Melanie Klein para entenderem que ela me parece ter entendido perfeitamente o que é o processo primário dentro da análise, né? Falar, né, quando eu falo X, né, eu realmente posso estar falando fezes dentro do útero, né? Eu posso estar falando xixi explosivo dentro do seio bom. Posso. É isso, assim, o processo primário acontece ali o tempo inteiro, dentro da análise. E é o enquadre interno do analista que permite isso. Permite porque também está transferido com a análise. Está transferindo com a psicanálise, a teoria psicanalítica que entende o processo primário acontecendo dentro do enquadre, tá? Então, só uma recomendação que eu faço, que eu quero, né, que vocês leiam, sempre que vocês puderem, né, leiam, né, pelo menos esses 2 textos ultra clássicos dela, né, Amor, Culpa e Reparação, né, e Inveja e Gratidão, né, que são textos, né, brilhantes, brilhantes, cheio de exemplos clínicos, né, uma autora que sempre, sempre, sempre vai citar análises, né, exemplos clínicos, o que o paciente falou, o que ela falou para o paciente, né, então, assim, recomendo muito a leitura dessa autora, apesar de, né, recomendar cuidado aí com os excessos dela, né, no modo como ela interpreta e tal. Mas a lógica é aquela, né? Aquela é a lógica do processo primário na sessão. Ela conseguiu fazer, ela conseguia fazer, então os kleinianos, aí depois, né, o Winnicott, que foi analisando da Melanie Klein, vai conseguir fazer isso, tá? Pensar o enquadre dentro do enquadre como processo primário, beleza? Tem uma potência aqui da psicanálise, mas ela não é absoluta, ela é condicionada, claro. A principal condição é a capacidade do enquadre oferecido produzir ou provocar transferência dentro do dispositivo. Então, acho que essa é uma das condições da análise funcionar, né? A análise está produzindo, né, a transferência, ela vai conseguir transferir, vai conseguir produzir a transferência. Aí o André Green é citado aqui, transferência sobre a fala, transferência sobre o objeto, também na transferência sobre a fala ocorre a transformação parcial do aparelho psíquico em aparelho de linguagem. Transferência sobre a fala, então, pelo que eu entendi, também não li esse texto específico do Green, é uma transferência mais comum,
né, transferência básica, assim, de que uma coisa se transforma na outra, né, mas a transferência sobre o objeto é aquela transferência mais psicótica, esquizoide, né, psicossomática, enfim, transferências mais pesadas, né, que não são tão simbolizadas assim. E aí tem uma citação do Freud aqui, na interpretação dos sonhos, né, quando ele fala dessa transferência interna, né, que depois vai ser mais chamado de deslocamento do que de transferência, né? Diz o Freud, a representação inconsciente em si é completamente incapaz de ingressar no pré-consciente. E só pode exteriorizar-se aí se entra em conexão com uma representação inofensiva, que já pertence ao pré-consciente, transferindo-lhe sua intensidade, e que serve para encobri-la. Esse é o fato da transferência. Né? Nesse sentido aqui, é muito deslocamento, né? Essa palavra vai se tornando depois deslocamento, tá? Mas é muito importante a gente ligar esses dois elementos, essa transferência do inconsciente para a pré-consciência e a transferência na situação analítica, tá? Basicamente, é o que vai acontecer nos dois processos, é a repetição, né? Ou deslocamento de afetos de uma situação 1 para a situação atual. Situação anterior para a situação atual, tá? Ele vai citar a transferência sobre os objetos, essas transferências mais pesadas, né, me parece, borderline, psicóticas, né, psicossomáticas, né, o paciente que vai ter uma crise na análise, que vai ter uma crise de pânico, ou vai dormir, né, ou vai ter, né, vai ficar angustiado, vai pensar no analista, vai ligar para o analista várias vezes, pedir sessões, né, vai ter pânico, enfim. Eu acho que está falando dessa transferência mais sem palavra, né, uma transferência mais pouco simbolizada, né? Elas transbordam, né, vão além do domínio da linguagem. Too deep for words, né? Experiências emocionais irrepresentáveis e inomináveis. Então, a gente está falando de transferência aqui, em alguns casos, de pacientes mais graves, né? Onde isso vai acontecer. A vantagem de que seja sem imagem. E aí ele fala aí da imagem, né, do dispositivo. Assim, analista e analisando protegem-se de interferências da realidade, que poriam em risco a sustentação do espaço potencial, a virtualidade do dispositivo. Ou seja, o atendimento remoto, sem imagem, procura se aproximar ao máximo da condição poltrona-divã, a função de estojo protetor, guardião da alucinação negativa. É uma opinião, tá, gente? Assim, eu acho que a gente tem que estudar mais isso, tá? Assim, eu estou esperando, estou, né, vendo isso com atenção, sempre pergunto para os pacientes de vez em quando, né, com imagem, sem imagem, o que você preferiu, o que você achou, o que você sentiu. Pesquisa mesmo, né? Assim, quais são as diferenças, né? O que eu senti também, né? As associações melhoram, pioram, né? Pacientes que começaram a análise praticamente já pedindo, né? Não quero imagem, né? Tenho medo, estou com receio, né? Eu não gosto, não me sinto confortável, né? Já fiz a análise, então estou no divã, né? Faço análise aqui deitado, tranquilo, né? Só te ouvindo e me sabendo ouvido, né? Então, e aí? É melhor, pior? Então, eu quero continuar estudando isso, os efeitos, diferenças, né? Queria que vocês me dissessem também, sempre que possível, o que vocês acham, né? Assim, eu acho que, clinicamente, daí não sei se vocês concordam, é impossível, no consultório de todo mundo, não sei se todo mundo que está aqui tem consultório, não ter atendimento virtual. Eu acho que já não é mais possível. Claro que o analista pode se recusar, não atendo virtual, né? Não me sinto confortável e tal, vou só presencial mesmo, né? Claro, escolha pessoal do analista. Mas, em geral, né, assim, dia a dia do analista comum, eu acho que todo mundo vai fazer algum atendimento online. Então, tem que pensar nisso, tem que pensar no que é esse enquadre, tá? Então, aí essas vantagens, né? Aqui eu achei interessante essa passagem aqui do Figueiredo citando o Bion, né? O objeto psicanalítico é especialmente obscuro. A propósito, caberia aqui a expressão a being of intense darkness, né? Um feixe de luz intensa na escuridão,
né, um escurecimento necessário, né, essa condição de escurecimento necessária para nos dar acesso às obscuridades do objeto psicanalítico. Então, a gente tem que obscurecer, né, escurecer mais para conseguir ver esse objeto escuro que é, né, o inconsciente. Uma metáfora bonita aqui, a bin of intense darkness, né? É um feixe de escuridão, né? Um feixe de intensa escuridão. As dimensões inconscientes envolvidas ultrapassam os domínios da linguagem, pois são experiências emocionais too deep for words, irrepresentáveis e inomináveis. É o caso dos analisandos que dizem sentir saudade dos aspectos materiais do consultório, da visão fugaz da pessoa do analista, antes de se deitarem, ao se despedirem, dos cheiros, das cores, luminosidade da sala de análise, do seu entorno. Tem muito disso. Isso aparece também com alguma frequência. Parece razoável supor que lá onde predomina a transferência sobre o objeto, em suas inúmeras variantes, o atendimento remoto cria mais dificuldades. Isso é muito razoável, né? Essa hipótese é bem importante. Nesses casos, tenho sempre preferido manter as imagens do atendimento face a face, o que é necessário, mas traz problemas também, né? Até mesmo no face a face, os computadores celulares, como reduzem imensamente a distância que costuma ser estabelecida no face a face dentro do consultório, pode acarretar uma invasão recíproca, que prejudica tanto a capacidade do analista escutar e pensar, quanto as possibilidades associativas do analisando. Isso aqui eu tenho encontrado, de maneira geral, assim, quase todos os textos que eu leio sobre atendimento online, gente. Pacientes mais graves, é melhor usar a imagem, né? Mas também com variações aqui. Não tem uma regra de ouro, mas, assim, é uma hipótese razoável, entendeu? De, assim, manter mais limites, manter mais contornos, o paciente sabe que você está lá, né? Ele, né, corre menos riscos de defesas persecutórias aparecerem, né? O analista está aqui ou não está? Foi embora ou não está? Está vendo outra coisa ou não está? Né? Então, assim, é razoável imaginar que com pacientes mais difíceis, né? Defesas mais psicóticas, defesas mais paranoicas, você use mais imagens, você use mais a presença para conter, né? Enfim, todos esses aspectos sensoriais ficam faltando, né? Ruídos, ritmo, respiração, cheiro, né? Tudo isso entra, gente. A gente não sabe o quanto, né? Mas entra, né? Eu, quando vou para a sala, né, do meu analista, né? Chego, né? Vou lá, cumprimento, então encosto o analista, tomo café, né? Ele me oferece um cafezinho, sento, tem o cheiro, tem o ambiente, é outra coisa. Quando eu faço sessões online, funciona? Funciona, mas é uma outra sensação, né? Sensação de acolhimento, de presença, né, de estar mais confortável ainda no presencial, para mim, acontece, né? Mas eu já escutei o contrário. Nossa, eu fico muito mais confortável, muito mais tranquilo quando eu estou no online, né? Tem alguma coisa no presencial que me deixa agoniado, assim, me dá mais pressão, eu fico com mais vergonha de falar algumas coisas quando eu estou no presencial, né? Já ouvi isso também, né? Então, é muito interessante, assim, essa mudança do dispositivo, porque vai aparecer de tudo, né? Fiquei com mais vergonha no presencial, fiquei com mais vergonha no online, entendeu? Assim, então, por isso que eu acho que é um campo aberto para pesquisa, né? Que é como ele termina, né, na verdade, o artigo. De toda sorte, realidades em excesso, realidades em falta, presença em excesso, presenças em falta, sempre produzem efeitos na reedição de traumas antigos, na evocação de fantasias arcaicas e no acionamento de defesas mais variadas. É isso, né? Não duvidem, né? Mudanças no enquadre vão fazer reacionar, né? Tipo, vão reagir, fazer essas reações acontecerem da situação originária. Impossível mudar o enquadro dessa forma e imaginar que não vai ter mudança na transferência. Vai ter, né? Daí ele termina o artigo, né, dizendo que, né, a gente precisa continuar o campo como pesquisa mesmo, né? Defesas e resistência podem estar sendo criadas e acionadas nesse atendimento? A gente não sabe ainda, né? A gente tem que continuar a pesquisa e ver o que dá ao longo do tempo. Essa foi a minha leitura aí
do Luiz Cláudio. Gosto muito dele, né? Professor claro, didático, assim, texto super interessante. Se vocês tiverem alguma questão, deixa eu abrir o nosso cronograma aqui. Avisar para vocês, né, que em julho, né, como eu vou tirar férias nas 2 últimas semanas de julho, então a gente deve fazer esses encontros mais rapidamente, que vai ser um encontro sobre depressão, né, sobre um texto da Marion Minerva, e aplicação das ideias de Winnicott na clínica de pacientes difíceis, esquizoides, fronteiriços e psicóticos. Vão ler esses 2 textos agora em julho, provavelmente nas primeiras 2 semanas. Eu coloco as datas aqui para vocês, tá bom? Dúvidas, questões, vocês me falam. Aí depois, vejam lá no cronograma, a gente vai ler 3 textos do Ogden, que é um autor que eu estou lendo, que eu estou adorando. Então, vamos ler os textos do Ogden. E se vocês tiverem sugestões de artigos publicados, gente, se vocês quiserem ler sobre clínica, temas, né, me fala, o seminário é para vocês, então, assim, eu vou selecionando aqui super aleatoriamente, então, se vocês quiserem ler, queria ler um artigo aqui sobre neurose obsessiva, sobre histeria, estou atendendo um caso sobre, né, sei lá, paranoia, ou crise do pânico, ou TDAH, o que tem de publicado aqui? Deixa eu ver o que tem. Me manda e a gente bota na lista para a gente ler junto, tá? Vanessa. Acho interessante que ele fala nesse final sobre a saída da quarentena e o retorno para o presencial, e quando foi interessante observar essa dinâmica com os pacientes. Super! No meu caso, tanto como analisando como analista, né? Como analista, o engraçado assim, que muitos pacientes de Belo Horizonte não voltaram para o presencial. Vem aqui de vez em quando, assim, dá uma salpicada, né? Tipo, não, tô com saudade de você, vou aí, né, presencial, mas assim, muitos continuaram no online. Tipo, não, muito melhor, porque Belo Horizonte é igual São Paulo, Rio, Salvador, né? Infernal, né? Você vai sair para qualquer lugar, você perde 40 minutos, né? 40 para ir, 40 para voltar. Então, tipo, não vou porque está muito apertado e tal, já economiza esse tempo, né, do transporte. Outros pacientes queriam voltar para o presencial, porque para eles é fundamental esse tempinho, né, de sair de casa, vir pensando para análise, sair da análise, passa num café, né, pensa no que foi a sessão, sente, né, às vezes sai, né, muito angustiado, e, enfim, muito mexido, né, passa na padaria, toma um cafezinho. Então, assim, varia, mas engraçado que teve essa dinâmica, né? Aqui foi o contrário, em Cuiabá, onde se atende, Vanessa, eles quiseram presencial. Os novos chegaram majoritariamente no presencial. Super interessante, né? Engraçado que teve uma procura, né, muito grande para o online, no meu caso, mesmo os de BH, né? Pacientes que salpicam as sessões, então tem uma variação, e tem, claro, esses pacientes assim, nossa, que maravilha, assim, que acabou, né, a quarentena e tal, preciso do presencial. Pacientes que não suportaram online, não suportaram de jeito nenhum, né? Então, só voltaram para análise depois da pandemia, do presencial, entendeu? Teve de tudo, enfim, precisamos fazer pesquisa, né? O que significa isso, o que é esse dispositivo, mas queria concluir dizendo o seguinte: todos os textos, né, que eu li para escrever o livro sobre atendimento online, né, essas pesquisas que têm aparecido, apontam para a fundamental importância desse enquadre interno do analista, tá? Isso me parece, assim, um ponto comum, né? Tipo, o analista, ele tem que ter uma atenção especial, então ele tem que estar meio focado, concentrado, né? Engraçado que eu sempre fecho o olho para imaginar essa concentração, que eu acho que é uma coisa assim da escuta e da imaginação, né? Não é muito da visão, né? Eu tenho que ver o que o paciente está fazendo e tal, eu acho que é mais imaginar do que ver, né? Tem que ter, então, esse enquadro interno do analista, e tem que ter, isso que eu tenho insistido com vocês, né? A fabricação do enquadre enquanto TINA, né? Recomendo enfaticamente a leitura da problemática do Laplanche, toda a problemática sobre a transferência, problemática da TINA, né?
que é fabricar essa tina, o que é fabricar esse enquadre, esse barril, né, dentro do qual a análise se transforma num processo primário. Esse é o ponto. A análise, dentro da análise, o processo primário fica instalado. Isso é central, tá? Pode ser presencial, pode ser no hospital, pode ser na prisão, pode ser no... Em algum momento a gente vai ter que fazer o processo primário funcionar, tá? Numa interpretação, né, fazer o paciente ver que A pode ser B, né, C pode ser A, tá? Que essas coisas se movem, né, como no processo primário. Para isso, você precisa da sua escuta flutuante plena, assim, coisa acontecendo mesmo, sua capacidade de imaginar, sua capacidade de ter essa atenção flutuante, tá? Então, ler, reler, né, interpretação dos sonhos, né, entender o que é o processo primário e, claro, fazer a análise, né, lembrar sempre, né, de se analisar, de se entender como que esse processo primário funciona em você, né? Eu acho que isso vai permitir que você seja um analista melhor, seja um analista mais cuidadoso, né, que você permita, né, também o estabelecimento desse enquadro com seus pacientes. Então, sempre lembrem-se disso, né, é importante para a gente continuar a pesquisa aí de uma forma ética e cuidadosa, tá bom? Então é isso, boa semana, obrigado por vocês estarem aqui segunda de manhã, caso queiram e possam, divulguem, né, o seminário entre os colegas e tal, e valeu demais, surgiram outros textos, em julho a gente vai ver então depressão com a Maria Menerbo e pacientes difíceis com Orestes Forlenza, tá bom? Valeu.